Um bom dia, amados amigos, amáveis hermanos, amigos e presentes. irmãos. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes Para mim é um grande privilégio poder estar com en vocês este lugar nuevamente, novamente neste para local compartir con ustedes para compartilhar unos com momentos de vocês compañerismo alguns momentos de companheirismo alrededor de la palabra em torno de da Dios Palavra de Deus y su programa e do seu programa correspondente a este tiempo. a este tempo final. El tema para esta ocasión O tema para esta ocasião que es muy importante, muy é significativo. um tema o qual é muito importante e muito significativo. Estuve buscando todo lo que podía E eu estive procurando sobre tudo este tema allí o que eu mientras podia esperaban ustedes aquí, sobre pero este yo no estaba tema listo. Y quizás no ali esté todavía enquanto listo para eu esperava hablar vocês todo lo aqui. que hay ahí, Mas eu ainda não estava porque hay pronto cosas e quem sabe não esteja pronto que ainda no pueden para falar tudo o que ser tem aí. habladas. Porque há Y hay coisas otras que sí pueden ser proféticas, habladas. Por lo tanto, veremos porque há coisas proféticas aí que não podem ser faladas e outras que sim podem ser faladas. Portanto, vamos ver quais as coisas Deus pode nos dar a conhecer referente el a tema este es el tema. misterio de la multitud que O Juan tema é no o conocía. mistério da multidão a qual João não Leemos en conhecia. Apocalipsis capítulo 7, Vamos ler no versos livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo do 9 em diante. 9 al Do 9 17, ao donde dice, 17, onde diz assim: después de esto miré, Depois y disto aquí una olhei, gran multitud, e eis uma grande la multidão, cual nadie podía contar, a qual ninguém podia todas contar, naciones de todas e tribos, nações, e pueblos, povos, e tribos e línguas, que estaban delante que del trono clamavam y en la diante do presencia trono del Cordero, e na vestidos presença de do ropas Cordeiro, blancas y con palmas todos en las vestidos de manos. roupas brancas Y clamaban a e gran com voz, palmas em diciendo, suas mãos. La salvación pertenece a nuestro E Dios, clamavam com que grande está voz, sentado dizendo: en el trono A salvação y al pertence Cordero. ao nosso Deus, E todos que os está ángeles sentado no trono, e estaban ao en pie Cordeiro. alrededor del trono y de los E todos ancianos os anjos y de los estavam em cuatro pé seres em vivientes, torno do trono, y se e dos postraron sobre sus anciões rostros e dos quatro delante seres del trono, vivos, y e se adoraron postraram sobre Deus. seus rostos diante do trono, e adoraram a Deus, diciendo amén. La dizendo: bendición Amém. y la gloria y la sabiduría A y la bênção, acción de gracias a glória, y la honra a y el poder sabedoria, y la a fortaleza ação de sean a graças, nuestro Dios a por honra los e o siglos de poder los siglos. e a força Amém. sejam ao Entonces, nosso Deus uno pelos de los séculos dos ancianos séculos. habló Amém. diciéndome, estos que están vestidos Então de ropas dos blancas, anciões ¿quiénes falou, son dizendo-me: y de dónde han venido? Estes que estão vestidos de vestes dije, brancas, quem são? E de onde vieram? Lo sabes. E eu disse: E ele me Senhor, dijo, tu sabes. Estos son los que E han me disse salido ele: de la gran tribulación. Estes são os que saíram da Y han grande lavado sus ropas tribulação y las han e lavaram emblanquecido suas en la roupas sangre e del as Cordero. clarearam Por eso no están sangue delante del trono do de Dios Cordeiro. y le sirven día Por y isso noche estão diante do en trono su de templo, Deus e lhe y el que está servem sentado sobre el trono de dia e de noite extenderá su em seu tabernáculo templo. sobre E o que está sentado sobre o trono estenderá seu tabernáculo sobre eles. y el sol no caerá más Já sobre não terão ellos, ni fome calor nem sede, alguno. e o sol não Porque cairá el sobre Cordero que está eles, en medio nem del calor algum. los pastoreará, Porque o cordeiro que y los está guiará a entre o fuentes de trono aguas de os vida, pastoreará y Dios e os enjugará guiará toda a lágrima fontes de de los águas ojos de vida. deles. E Deus enxugará Que Dios toda bendiga lágrima nuestras dos almas olhos con su palabra deles. y nos permita Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita compreendê-la. Podem estar sentados, querem ter a gentileza. el apóstol San Juan vio esta multitud que no conoció. O apóstolo São El João misterio de la multitud viu esta que Juan vio y multidão, no a qual conoció. ele não conheceu. O mistério da multidão que João viu Que Juan, e não siendo conheceu hebreo, é que él conocía a los João, hebreos, sendo pero ahora ve hebreu, esta multitud ele conhecia de os todo hebreus, pueblo
Mas agora ele vê aquela multidão de Dice todo que o es una povo, multitud e diz ele que era que no podía nadie contar uma de todas las multidão que naciones ninguém podia y contar, tribus. de todas E as pueblos, nações, e tribos, línguas. povos O e sea, que es una línguas, multitud grande ou seja, que é uma grande de multidão diferentes pueblos, de gentiles, diversos povos gentis, de diferentes naciones de diversas y nações también de tribus también. e também de O tribos. sea que ve toda clase de personas Ou seja, que ali ele viu de todas toda a las qualidade de naciones. pessoas de diversas Por lo tanto, va a nações. estar viendo Portanto, en esa multitud ele estará personas vendo vestidas naquela de una multidão forma y de otra pessoas forma, vestidas de uma hasta forma vestidos e de outra con forma, vestiduras de até diferentes vestidos tribus com de la vestimentas tierra. de diversas tribos da Agora, terra. Esa multitud passará por la gran Agora, tribulación. Y es essa una multitud que multidão nadie passará pode contar. pela grande tribulação, e é uma multidão Essa multitud a qual não ninguém é poderá uma contar, igreja é uma noiva grande de multidão. Cristo que se irá com Cristo Essa en el multidão rapto. não é a igreja noiva de Essa Jesus multidão Cristo que não irá é com Cristo no El rapto. cuerpo místico de Cristo Esta que será multidão não é o transformado y corpo raptado. místico de Cristo que será transformado e raptado, La iglesia del Señor porque Jesucristo, a igreja do Senhor Jesus los Cristo, escogidos de Dios que serán a transformados y qual raptados, é os escolhidos de Deus, os quais serão transformados e raptados. E será antes de começar a grande tribulação que eles irão para a ceia das bodas do Cordeiro. Há uma grande festa que Deus tem preparada para todos nós. Agora, sendo que Cristo comparou o reino dos céus a 10 virgens, e também fez outras comparações na parábola das 10 virgens, Cristo nos mostrou aqui algo muito importante, o qual nos esclarece de uma forma mais ampla o que é, e quem é, e quem são os pertencentes a esta multidão que ninguém pode contar. Em São Mateus, no capítulo 25, versículo do 1 ao 13, diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para receber ao esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas, nécias. Estes são todos os que saem para receber a Cristo como seu Salvador, e entre todos os que saem para receber a Cristo como seu Salvador, que o recebem como seu Salvador, uma parte destas pessoas são sensatas e a outra parte são insensatas, nécias. E agora diz: Agora diz assim: as insensatas, pegando as suas lâmpadas, não tomaram consigo o azeite. O azeite representa o Espírito Santo. E as insensatas somente foram crentes em Cristo, protestantes, ou que professavam crer em Cristo, que assistiram às suas diversas igrejas, as quais frequentavam, mas não obtiveram o batismo do Espírito Santo e, portanto, não obtiveram o novo nascimento. As insensatas não pegaram azeite, um erro muito grande. Porém, as prudentes pegaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as suas lâmpadas. Receberam a Cristo, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito Santo e obtiveram o novo nascimento. Estas são as virgens prudentes. Portanto, obtiveram um corpo teofânico da sexta dimensão e, portanto,
se morrerem, serão ressuscitados, ressuscitarão em corpos eternos, e se permanecerem vivos até o último dia, e vejam a segunda vinda de Cristo, e vejam os mortos em Cristo ressuscitados, serão transformados. Estes são os que serão transformados, os crentes, os cristãos que nasceram de novo, que receberam o Espírito Santo. O restante do cristianismo não será transformado, ainda que estejam vivos neste tempo final. Somente os que têm o Espírito Santo, os que obtiveram o novo nascimento, e portanto têm um corpo teofânico da sexta dimensão. E demorando o esposo, todas cochilaram e dormiram. E através das diversas etapas ou eras, vejam vocês, fisicamente morreram virgens prudentes e virgens fátuas, porque se cumpriu para eles o tempo da vida no corpo terreno. Mas lembrem-se que em todas as etapas há virgens prudentes e virgens insensatas. E à meia-noite se ouviu um clamor: eis que vem o esposo, saiam ao seu encontro. Esta é a mensagem que chama as pessoas ao cristianismo e lhes anuncia a respeito da vinda do Senhor para o tempo final. E lhes é dito: eis aqui o esposo, saiam ao seu encontro. É uma mensagem a qual prepara ao povo para receber a vinda do Senhor. O precursor da segunda vinda de Cristo esteve anunciando para o povo que depois dele viria o Messias. Viria aquele ao qual ele preparava o caminho. Da mesma forma como João Batista fez, o qual veio pregando ao povo, chamando o povo ao arrependimento e preparando ao povo para que recebessem a Cristo em sua primeira vinda. E quando apareceu entre os crentes, os crentes de João, então João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou para batizar me disse: sobre aquele que tu vejas ao Espírito Santo descer em forma de um pombo, esse é ele. Agora, para este tempo final, o precursor da segunda vinda de Cristo, em suas mensagens proféticas, ele profetizou o que será a vinda daquele que virá depois dele. O que será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 e a vinda do anjo forte que desce do céu do Apocalipse capítulo 10. A vinda do anjo forte que desce do céu é a vinda do mensageiro para Israel. Porém, primeiro ele vem por sua igreja. E a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é a vinda do Espírito Santo manifestado em homem desse tempo final. Será a vinda do Espírito Santo, do Verbo, manifestado em carne humana, em um homem deste tempo final. Assim o Espírito Santo, o anjo do pacto do tempo final, virá entre a igreja do Senhor Jesus Cristo para chamar e reunir a todos os escolhidos de Deus e nos preparar para sermos transformados, levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. Seguimos lendo aqui. Diz assim: então todas aquelas virgens se levantaram e arrumaram as suas lâmpadas. E isto é o que esteve acontecendo neste tempo final, que há uma inquietação, há um despertamento espiritual, um despertar espiritual entre o cristianismo completamente,
pois estamos vivendo no final do século. Si buscamos el calendario, también E estamos se nós viviendo pegarmos ao calendário, en el fin veremos que também estamos vivendo no fim do sexto milênio, de Adão até aqui, en el fin e no fim del segundo do milenio de segundo Cristo hacia acá, milênio de Cristo até aqui, siendo que de Cristo hacia acá ya han transcurrido sendo que 2000 años. de Cristo até aqui já transcorreram 2000 anos. Este siglo, Ao se concluir este ciclo, toda persona sabe toda que pessoa entonces, sabe que, al entrar al próximo então, milenio, ao entrar ao estaremos próximo viviendo milênio, en el día posterior estaremos delante de Dios, porque el vivendo día no postrero último dia diante de Deus, delante de porque Dios es el o milenio último postrero, dia diante de Deus que es é el tercer milenio de los o tres último milenios milênio, postreros que é o terceiro de Cristo milênio dos três hacia acá. milênios, dos Pois de três Cristo últimos hacia acá, milênios de Cristo até aqui. la tierra ha estado viviendo Pois de en los Cristo días até postreros, aqui, a porque terra los días esteve postreros vivendo nos últimos comenzaron dias, porque os últimos quando dias Jesus começaram tinha de quando 4 a 7 Jesus anos de tinha de idade, 4 a onde 7 começou anos de el idade, quinto milenio, onde que es começou el o quinto primero de milênio, los tres o milenios qual é o postreros. primeiro dos três Y el segundo de los últimos tres milenios milênios, postreros es e o segundo el dos sexto três milenio. últimos Y el milênios é o último sexto de milênio. los tres milenios E postreros o último es dos três milênios, el últimos séptimo milênios, milenio é o sétimo de milênio Adán hacia acá, de Adão y até tercer aqui, milenio de e Cristo terceiro hacia milênio de Cristo até aqui. Y por cuanto Cristo prometió E porquanto A Cristo ressurreição dos prometeu a mortos, ressurreição dos crentes mortos, em crentes nele, prometió esa ele resurrección prometeu para essa cuándo? ressurreição. Para quando? El día posterior, Para o último que dia, es el tercer o milenio qual de é o Cristo hacia acá, terceiro milênio de Cristo até y aqui, séptimo milenio de e Adán. sétimo hacia acá. milênio de Adão Ahora, até ¿en aqui. qué año del día posterior del séptimo milenio Agora, de Adán hacia em acá, qual o ano tercer milenio de Cristo do hacia último acá? dia, do No sétimo sabemos milênio en qué año. de Adão, Pero ou já seja, o sabemos sétimo que milênio es de Adão para o dia até aqui, posterior, que es ou terceiro milênio de Cristo el até tercer aqui. milênio de los Não tres sabemos em milênios qual postreros, ano, mas já o sabemos sétimo milênio que de é Adão hacia para acá. o último dia, que é o terceiro milênio dos três milênios El últimos, cristianismo completo ou sétimo milênio de Adão está até a la aqui. expectativa. Sabe que O algo tiene que cristianismo, suceder. o cristianismo completo está Parte del na cristianismo expectativa. no sabe Sabe que que algo ya el tem que precursor acontecer. de la segunda venida de E Cristo parte do vino y cristianismo se não fue. sabe que o Y precursor para da los que lo segunda quieran vinda de recibir, Cristo él veio fue e el se foi. reverendo William Branham. E para os que El o qual queiram vino com o receber, espírito ele e foi o virtude de reverendo Elias em William sua Branham, quarta o manifestação. qual veio com o espírito e virtude de Elias em sua quarta E sua mensagem manifestação. Grabado en E a sua cintas mensagem ficou magnetofónicas gravada em también, fitas ha magnéticas estado siendo colocado e também en esteve sendo folhetos, colocadas em estado folhetos, sendo impresso. esteve sendo impressa, para que así llegue para que desta forma al cristianismo possa completo chegar a todo o y cristianismo puedan ver lo que e él eles possam ver dijo que sería o que ele diz la segunda que venida de seria Cristo. a segunda Y vinda de puedan así Cristo, ser preparados e poderão los desta que forma serem aman preparados la segunda aqueles venida que de amam Cristo a y desean segunda vinda de Cristo ver e desejam recibir a ver e Cristo receber a en Cristo su segunda em venida. sua segunda vinda. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron Então todas e aquelas arreglaram sus virgens lâmpadas. se levantaram y las insensatas e dijeron a las prudentes: aprontaram suas lâmpadas, "Dadnos de vuestro aceite, e as porque insensatas nuestras disseram lámparas para as se apagan". prudentes: Mas las nos prudentes dê do respondieron vosso azeite, diciendo: porque nossas "Para que lâmpadas nos se falte a apagam. nosotras y Mas a as vosotras, prudentes responderam, y dizendo: más bien para que a não los venha que faltar a venden, nós y comprad e a para vós, vosotras vá, mismas". mas Pero bem aos que ellas- vendem, pero mientras e ellas iban a comprem comprar, para vós vino el mesmas. esposo, y las que estaban Mas preparadas enquanto elas entraron con iam él a las comprar, bodas, veio o y esposo, se cerró e as que la estavam puerta. preparadas entraram Después vinieron com también las ele otras para as vírgenes bodas, e a diciendo: porta "Señor, se fechou. Señor, ábranos". Depois então Mas vieram ele, outras respondendo, virgens dijo: também, "De dizendo: cierto, Senhor, Senhor, abra-nos. os digo Mas ele que respondeu não e os disse: conosco. Em verdade Velad, vos digo pues, que não vos porque no conheço. sabéis el día ni la hora Vigiai, en que el pois, Hijo del porque não Hombre sabeis o dia há de venir. nem a hora em que o Filho do Homem Aqui há de temos vir. quadro claro del cristianismo completo. Temos aqui um quadro claro do Composto cristianismo completo, por personas composto que han por recibido a pessoas Cristo que como su receberam a Salvador, Cristo como seu han aceptado Salvador, la sangre de Cristo aceitaram o sangue de Cristo para limpiar sus para limpar pecados, seus pecados, pero que no mas que han recibido não el receberam Espíritu Santo o y por Espírito consiguiente Santo no han e, nacido de portanto, nuevo. não nasceram de novo.
Y tenemos también aquí Temos também aqui representados nas virgens prudentes, aos aos que receberam a Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo. Agora lembrem-se que ambos os grupos são virgens. Isto nos fala de pessoas que levaram a sério a salvação, pessoas que levaram a sério o receber a Cristo como seu Salvador. São pessoas que amam a Deus, amam a Cristo. E agora, entre o cristianismo, nós temos dois grupos: virgens prudentes e virgens insensatas. As virgens prudentes também, em outros lugares, elas estão simbolizadas com o trigo e com a planta de trigo. Vejam vocês, o trigo são os filhos de Deus. A planta de trigo é o cristianismo completamente. Agora, quando vai se colher, o que se colhe é o trigo. Não é a casca, não é a planta, não é os galhos com a palha, mas o trigo. A palha, nos tempos passados ou séculos passados, logo a colocavam no campo, em montes, e a queimavam. Na atualidade, porquanto existem muitos avanços, em alguns lugares, quem sabe, podem até mesmo levá-la a uma máquina, onde ela venha a ser moída, e ela seja colocada em outras coisas, seja utilizada em outras coisas, e a convertem em alimento para animais ou em adubo. Porém, ela não vai para o celeiro. Ao celeiro somente vai o trigo. Agora vejam vocês como o próprio João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo, nos falou destas coisas. Vejam, a sua mensagem alcançou muitos aspectos da primeira vinda de Cristo e também da segunda vinda de Cristo. No capítulo 3 de São Mateus, versículo do 10 ao 12, diz assim: E o machado está colocado na raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. E para o tempo final serão lançados ao fogo da grande tribulação. Na verdade, eu vos batizo em água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, cujo calçado eu não sou digno sequer de carregar, ele é mais poderoso que eu. Ele os batizará no Espírito Santo e fogo. Eis que o seu abanador está em sua mão, e ele limpará a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, e queimará a palha em um fogo que nunca se apagará. Vejam, a palha do trigo, porquanto era parte de todo esse programa divino. Isto representa ao cristianismo completamente. Porém, o grão de trigo representa os escolhidos de Deus. Lembrem-se que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. E agora, entre o cristianismo, podemos ver virgens prudentes e virgens fátulas. Podemos ver que entre o cristianismo completamente, entre pessoas que receberam a Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, nós podemos ver um grupo de pessoas
assinalados na Bíblia como os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Agora, as virgens fátuas ou insensatas, que correspondem à planta, não ao grão de trigo, sino à que planta, correspondem à planta, não ao grão de trigo, mas à planta, ao talo, às folhas, têm seus nomes escritos no livro da vida, na seção de onde podem ser apagados se eles se levantam contra os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus. Porém, a maioria permanecerá escritos seus nomes ali. Agora, temos tido primogênitos nas eras passadas e também tivemos do restante dos crentes, ou seja, que tivemos virgens fátuas e também virgens prudentes através de todos os séculos que se passaram do dia de Pentecostes até aqui. E cada era teve as suas virgens prudentes e as suas virgens fátuas. E para o último dia, será que e será para o último dia em que, na segunda vinda de Cristo, entram com Cristo para as bodas, as virgens prudentes. Agora veja, João Batista disse que aquele que virá depois dele, o qual batizará com o Espírito Santo e fogo, diz que o seu abanador está em sua mão, ele limpará sua eira e recolherá seu trigo no celeiro e queimará a palha em um fogo que nunca se apagará. Ou seja, que a palha será lançada na grande tribulação, os que estejam vivos no tempo final. E aí darão as suas vidas por Cristo. A besta, o homem do pecado, no qual o diabo há de se encarnar, ele perseguirá as virgens insensatas e as matará. Elas morrerão durante a grande tribulação. O sexto selo, vejam vocês, ele se cumprirá. É sob o sexto selo que caem os juízos divinos sobre a terra. E surgem todas estas situações no planeta Terra. E sob o sexto selo, a terra será purificada, ou seja, que o sexto selo tem um propósito triplo, assim como o sexto selo tem, assim como o sétimo selo tem um propósito triplo. Vejam, sob o sexto selo, o propósito triplo do sexto selo é a purificação das virgens insensatas, as quais não foram transformadas. E por quê? Porque não tinham azeite em suas lâmpadas, não tinham o Espírito Santo, ainda que pensavam ter o Espírito Santo, e têm que passar pela grande tribulação para a sua purificação. E a terra será purificada durante a grande tribulação, sob o sexto selo. E também os 144 mil hebreus também passarão pela grande tribulação e serão purificados. Desta forma,
nós podemos ver que que até mesmo os 144 mil hebreus serão purificados durante a grande tribulação, as virgens fátuas também, e também o planeta Terra. A purificação das virgens fátuas, a purificação do povo hebreu e a purificação do planeta Terra sob o sexto selo na grande tribulação. Agora, os 144 mil saem sob a mensagem das duas oliveiras, sob a mensagem do anjo forte, deste anjo poderoso de Apocalipse capítulo 7, que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, vem com o Espírito Santo. E nesse capítulo 7 podemos ver aos 144 mil hebreus, os quais serão purificados. E também podemos ver as virgens fátuas ou insensatas, a multidão de todo povo, nação, língua, que não podia ser contada, aquela multidão não podia ser contada. Nós podemos ver sobre o capítulo 7 do Apocalipse. E o capítulo 7 do Apocalipse é o ministério do anjo que vem com o selo do Deus vivo para chamar e reunir e selar a 144 mil hebreus, ou seja, que o capítulo 7 corresponde ao ministério de Moisés e Elias, das duas oliveiras. E agora vejam, veremos o que o reverendo William Branham disse relacionado às virgens insensatas ou virgens fátuas, para que assim possamos ter um quadro claro. E aqui falaremos até onde for possível falar, porque haverão coisas que não as falaremos, porém as veremos. Veremos o que o reverendo William Branham disse. Página 51 do livro de Citações, verso 4:39 diz assim: agora, em Revelação 15, vejam, essas virgens insensatas são as que aparecem no capítulo 15 do Apocalipse. E veremos o remanente da semente da mulher, o qual eram os santos da tribulação, ou seja, o remanente da mulher, o remanente da igreja, o qual era os santos da tribulação que passaram pela tribulação e foram encontrados, veja, parados no mar, e estavam cheios com fogo, sangue, chamas vermelhas, lambendo adiante à frente o fogo de Deus. Eles tinham obtido a vitória sobre a besta, Roma, sobre seu número, sobre a letra do seu nome e sobre sua imagem, a confederação. E haviam saído, e pela pregação, e haviam saído, e pela pregação de Moisés e Elias, esses dois profetas que aparecerão a Israel para tirar fora esse grupo de pessoas, os santos do período da tribulação neste tempo, que serão trazidos dentro. Vê? Agora, sob quem? Sob o ministério de quem as virgens insensatas ou fátuas saem? Sob o ministério de Moisés e Elias, pois estão sob o capítulo 7, que é o capítulo sob o ministério do anjo que vem com o selo do Deus vivo.
Más abajo dice, Mais abaixo diz assim: ven qué clase. Ahora ustedes ven, ellos nunca habían entrado Agora, dentro, vocês podem pero ver, ellos habían oído eles la palabra. nunca haviam Agora, entrado escuchen, dentro, mas ven qué eles clase haviam de ouvido a doctrina palavra. oyeron ellos. Agora Vean si ouçam, ellos vejam que comparan qualidade con de la iglesia doutrina eles ahora. ouviram. Y ellos Vejam cantaban se el eles cántico de comparam Moisés, el siervo de com Dios. a igreja agora, Eso es e eles después que cantavam o Moisés cântico había de Moisés, o cruzado servo al de outro lado. Deus. E el Isso é depois que cántico Moisés del tinha Cordero, cruzado ao outro diciendo, lado. "Grandes y maravillosas son E o tus cântico do obras, Cordeiro, Señor Dios dizendo: Grande e Todopoderoso". maravilhosas ¿Quién- são as tuas obras, quién Senhor es Deus esse Todo-Poderoso. Cordero? E Senhor quem é Deus esse Todo-Poderoso. Cordeiro? Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos y verdaderos son tus Justos e caminos. verdadeiros Tú, são teus Rey caminhos. de los Tu, santos. ó Rei dos Ven lo que ellos santos. le reconocieron Vê ser. o que No eles ninguna lhe te- reconheceram no ninguna ser, tercera persona de la não Trinidad, pero nenhuma el terceira Señor Dios pessoa da Trindade, Todopoderoso, mas el o Rey Senhor de Deus los santos. Todo-Poderoso, o Rei dos santos. Escuche, Ouça. ¿está listo? Verso 4. Você está ¿Quién no pronto? te temerá? Versículo Oh, 4. Señor, Elohim, Quem não te y temerá, glorificará. ó Senhor, Elohim, ¿Quién es ese? e glorificará. No era que Quem é ellos esse? não seja que eles Não seja que eles não te temam e não glorifiquem o teu nome. Eles foram lavados pelas mesmas águas pelas quais vocês foram lavados, ouvindo a palavra na fé e o poder de Jesus Cristo vindo, o Todo-Poderoso. É a revelação completa no princípio. A coisa completa está envolvida na revelação de quem é Jesus Cristo, Deus feito carne, entre nós. E a revelação que eles receberão é esta. Porém, vai ser depois que nós será depois que nós obtenhamos a adoção, ou seja, que vem a adoção e entram as que estão preparadas. As virgens prudentes entram com o esposo nas bodas e depois a porta se fechará. Depois já não haverá oportunidade, porém elas reconhecerão e estarão conscientes de que terão que passar pela grande tribulação. Agora iremos. Já temos visto que eles saem sob o ministério de Moisés e Elias. E vamos um pouquinho mais aqui. Na página 136 do livro de Citas, diz assim, versículo 12 e 8, lhe perguntam ao reverendo William Branham, a noiva, antes que Jesus venha, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos, e assim sucessivamente como na chuva tardia? E é esta chuva tardia para os 144 mil judeus? Terão todos os ministros isto? E estamos somente esperando a vinda? Agora, chuva tardia, 144 mil judeus. Não, isto é quando Elias e Moisés. Ali é onde os milagres tomam lugar. Onde é que os milagres que foram vistos pelo reverendo William Branham sob a visão da carta, onde tomarão lugar eles? Sob os ministérios de Moisés e Elias. As coisas que as pessoas estiveram procurando, os pentecostais, por milagres, mas onde isso tomará lugar? Será sob Moisés e Elias. Somente devemos aguardar a vinda do Senhor. A vinda do Senhor na forma que o reverendo William Branham disse que se cumpriria, porque ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo, ou seja, que as virgens prudentes não terão que ver os milagres, mas antes eles receberão a vinda do Senhor. E eles serão chamados, reunidos e preparados para serem transformados neste tempo final.
Pero luego para el pueblo hebreo, Porém, logo para o povo los grandes hebreu, milagros y maravillas. os grandes milagres e maravilhas estarão acontecendo. ¿Y cómo será esto? E como será isto? Cuando usted se queda en el reino, se queda en el evangelio. Quando Y você hace fica bien. no reino, você fica no Entonces uno Evangelho de estos días e Dios faz lo bem. llamará fuera. Então, Y um lo desses pondrá dias, a un lado. Deus o chamará Y lo para adoptará fora, como o su colocará a hijo um ante la lado gente. e o adotará Y le dará como alguna seu cosa que filho estremecerá las naciones diante con das él. pessoas. E lhe dará uma coisa que estremecerá as nações com Adoptado, isso. miren todo lo que hará. Vejam um E filho agora, adotado, assim como vejam Deus tudo o que ele adoptou a fará. Jesus, E agora, assim como Deus adotou a Jesus, adoptará a un hombre Jesus adotará a um homem, um mensageiro, neste tempo final. y manifestará por medio de ese E através mensajero. desse mensageiro, ele manifestará todo o seu poder. Y ahora vamos a ver lo que estará sucediendo Agora veremos o que estará acontecendo en la página na página 114 del libro de 114 do citas, livro de verso- Citas. página anterior Na que leí página fue la anterior que eu página estive número lendo 9, foi a página número do livro de 9 Citas. do livro de Citas. y fue E foi el verso o 72, verso 7:2. 7:2. Para os que tenham este livro Para de os que citas tenham del este reverendo livro de William citas do reverendo William Branham. Y ahora Branham. en la página 114, E agora na página 114, verso 10, versículo 10:02, hablándonos deste tempo final. nos falando deste Vamos a tempo ler uma final, parte vamos aqui ler solamente, uma parte dice- aqui somente. La mujer que vive Diz assim: en esta condición a mulher que mundana, vive nesta mientras condição vive, mundana, está muerta. enquanto ela está viva, se ella está rechaza morta. la misericordia, E se ela puede rejeita a cruzar la misericórdia, línea ela pode de cruzar a separación. linha da Y entonces separação. ya no habrá lugar E para então, ella. já não haverá Entonces, lugar para ¿dónde ela. estarán con sus ojos Então, pintados y su onde cabello estarão cortado? com seus olhos Es que pintados e ella cabelos ha cruzado la cortados? línea É y que no hay ela manera cruzou a de volver. linha e não há forma Tiene que de haber voltar. un ministerio Tem que que les haver um predique. ministério que Pero pregue a recuerden, elas. para esse Porém, tempo, lembrem-se, já para não esse haverá tempo, Para esse tempo já para todo esse habrá tempo, cessado. tudo já terá É uma parado. coisa horrenda. É Haverá algo um horrendo. ministério que Haverá um mostrará ministério que grandes mostrará maravilhas. grandes maravilhas. E qual é esse E ministério? qual é esse El ministério? dos Dois Olivos. É o ministério das duas oliveiras. ministério O ministério de Cristo, de Cristo em um hijo em um filho que ele que ele adoptará. adotará. Joel assim lo dijo. Pero não haverá Joel assim o tempo disse, para a redenção. mas não haverá tempo para a Já redenção. a porta Por quê? estará cerrada. Porque a porta já estará fechada para esse tempo. para Já esse Cristo tempo. saldrá del trono Cristo de já intercessão sairá no do cielo, trono de intercessão no e céu fará seu reclamo, e fará e a sua reclamação e adotará adotará mensajero, ao seu mensageiro e se manifestará, e em toda a sua se plenitude por manifestará meio em toda a sua do seu plenitude mensajero, através do do seu seu mensageiro, do seu anjo mensageiro. Ahora todavía Agora, Cristo está en el Cristo trono ainda está no de trono de intercessão no cielo. intercessão no Todavía céu. la puerta está A abierta, porta pero ainda un día está aberta. va a ser cerrada. Porém, Quando- algum dia quando se se complete o fechará. número dos escolhidos E de Deus quando? em el cuerpo Quando místico se de completar o Cristo, número ele dos dá escolhidos de de la Deus vida. no corpo místico de Quando Cristo, se na era da complete, pedra angular. entonces se cerrará la puerta. Quando se completar, E já então não a haverá porta se fechará. mais oportunidade E já para não entrar. haverá mais oportunidade O para sea, ya se entrar. habrá Ou completado seja, el número já de terá las sido prudentes. completo o número das virgens prudentes. Sigue diciendo, Continua todo dizendo. entonces es terminado. Então Porque tudo o é Cordeiro já concluído, habrá porque tomado o seu livro, Cordeiro e a já redenção tomou o seu habrá livro cessado. e a redenção cessou. O sea que la obra de redención que él hace en el Ou cielo, seja, que a obra já de habrá redenção terminado. que ele realiza no E já céu habrá já sido terá lavados com sido a sangue de concluída. Cristo, todos E os já terão escolhidos de sido Deus, lavados com e o sangue de llenos del Cristo Espírito de Cristo, todos os e escolhidos de Deus colocados en el cuerpo e místico de cheios Cristo. do Espírito de Cristo e colocados no Jesus corpo predicou místico de Cristo. Y fue rechazado. Diz, Luego prosiguió hacia Jesus aquellos que pregou e estaban foi encarcelados rejeitado. y no podían Logo prosseguiu arrepentirse. aos Já não havia que tempo para a estavam salvação. encarcerados Ou e seja, não que podiam se bajou ao inferno arrepender, Cristo já não havia quando tempo murió. para a salvação. Y continuó Ou su seja, que ministerio, Cristo desceu ao inferno predicando, pero estaba quando predicando morreu a las e almas continuou seu ministério encarceladas, pregando, aquellas personas que mas fueron estava desobedientes pregando en el lá tiempo de- as almas de Noé, encarceradas como nos dice para São aquelas Pedro pessoas que em foram sua primeira desobedientes carta, no primeira tempo de de Pedro, Noé.
como nos diz São Pedro em sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 3, versos 18 em diante, nos fala de que Cristo foi e pregou para as almas encarceradas, almas que foram desobedientes no tempo de Noé. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante, diz assim: porque Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, sendo na verdade morto na carne, porém vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos encarcerados, aos quais em outro tempo desobedeceram, quando uma vez aguardavam a paciência de Deus nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é dizer, 8, foram salvas pela água. Ou seja, Cristo foi ao inferno, para a quinta dimensão, foi lá em seu corpo teofânico até da sexta dimensão e desceu na quinta dimensão, naquele corpo. Ele os pregou lá também. E lá obteve a vitória também, e tirou as chaves do inferno e da morte do diabo, e logo ressuscitou, passou ao paraíso, e logo ressuscitou com todos os santos do Antigo Testamento. Agora, tudo aquilo aconteceu na primeira vinda de Cristo, e é o que estará acontecendo aqui na Terra. Porém, a quinta dimensão, a qual é o inferno, vai se abrir, e a quinta dimensão, o inferno, estará sobre a Terra. E almas que não poderão já ser salvas, porque não receberam a Cristo como seu Salvador quando deviam fazê-lo. Logo, não terão mais oportunidade, portanto, estarão condenados. Porém, também estarão as pessoas que receberam a Cristo como o seu Salvador, ainda que não receberam o Espírito de Cristo. Estas pessoas são as virgens insensatas ou fátuas. Agora, vamos ver. Essas pessoas não se perdem, mas terão que passar pela grande tribulação e, ali, dar as suas vidas nesta perseguição que o anticristo, o homem do pecado, no qual o diabo estará manifestado em toda a sua plenitude, ele perseguirá a estas virgens insensatas e as matará. Apocalipse capítulo 12 nos fala disto, e por isto no capítulo 15 estão sobre um mar de vidro. O mar de vidro, no tabernáculo que Moisés construiu e no templo que o rei Salomão construiu, onde estava? Estava no átrio. Portanto, são colocadas no átrio da casa de Deus as virgens insensatas. É por isto que Deus estenderá o seu templo, o seu tabernáculo, sobre elas, e elas pertencerão ao átrio da casa de Deus. Ou seja, que serão terrenas, não terão um corpo glorificado igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo, o qual também os terão os escolhidos de Deus, as virgens prudentes, e eles não serão reis, sacerdotes no reino milenial. Morrerão durante a grande tribulação e ressuscitarão depois do reino milenial para ir ao juízo final e serem julgadas por Cristo e por sua igreja, serem julgadas por Cristo e pelas virgens prudentes, e entrarão logo na vida eterna. Estas virgens fátuas que ajudaram as virgens prudentes nas diversas eras ou etapas, vejam vocês, elas entrarão para a vida eterna. Porém, qualquer um desse grupo, em alguma das eras, que se levantaram contra os escolhidos de Deus, das virgens prudentes, o seu nome seria tirado.
E agora, para o nosso tempo, assim como houveram virgens prudentes e virgens insensatas, para o nosso tempo também haverá virgens prudentes e virgens insensatas. E agora vejamos no Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz assim: Então, o dragão se encheu de ira contra a mulher e foi fazer guerra contra o restante da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus. Estes são os hebreus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esses são os gentios, os cristãos pertencentes às virgens insensatas, a esta multidão que ninguém podia contar. E agora vejam como o diabo fará guerra contra os 144 mil hebreus que guardam os mandamentos de Deus e contra as virgens insensatas que têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, que são crentes em nosso amado Senhor, Jesus Cristo. E agora vejam como para este tempo final estas coisas devem se cumprir. Vamos passar agora um pouquinho mais ao que estava se dizendo aqui na leitura da página 114 do livro de Citas, onde continua nos dizendo: esse mesmo ministério terá que se repetir. E que tal se isso pudesse ser a terceira etapa, aos que estão perdidos eternamente? A terceira etapa é o sétimo selo se manifestando. Agora vejamos um pouquinho. E durante essa terceira etapa ou manifestação de Cristo, vejam vocês, será uma manifestação de Cristo a favor dos 144 mil hebreus, também a favor das virgens insensatas e também para a pregação do mundo, daqueles que não podem ser salvos, porque já se concluiu o tempo da redenção, o tempo da salvação, porque Cristo já terá se levantado do trono de intercessão, e o que estiver sujo já não tem sangue no trono de Deus para que esteja limpo dos seus pecados. Cristo já terá concluído, terminado de fazer intercessão no céu. Agora, na página 119 do livro de Citações, diz assim: mas quando vier esse tempo, a apertura, então vocês verão o que vocês viram de forma temporária. O que temos visto de forma temporária manifestado no reverendo William Branham, esse poder de Deus fazendo maravilhas e milagres. O que viram manifestado temporariamente, o verão como manifestado em seu poder absoluto, ou seja, em toda a sua plenitude. Agora, eu continuarei evangelizando, e tem que continuar evangelizando até que chegue esse momento. Agora, leremos um pouquinho mais abaixo aqui. Diz assim: eu não digo que o Senhor me tenha dito isto. Agora veremos o que ele dirá. Isto será o que vai fazer com que a fé para o rapto se inicie. A fé para o rapto, para ir-se. Eu terei que ficar calado por um tempinho.
Agora lembrem-se, e tu que está ouvindo esta fita, você verá uma mudança no meu ministério. Logo, decaindo, não levantando-se, decaindo. O ministério do quarto Elias iria como? Decaindo. Já estamos na era e não pode ir mais além. Como? A cada dia, quando o sol chega ao oeste e começa a cair, chega a um momento onde o dia se conclui. Para os hebreus, o dia começa e termina pela tarde. E não é assim para os gentios, porque para os gentios, de acordo com o calendário gentil, o dia termina na meia-noite e o outro dia começa aí mesmo, na meia-noite. Às 12 termina um dia, um dia, e às 12 daí por diante começa o outro dia. Porém, para os hebreus é no cair do sol. Ao cair do sol, se conclui um dia e começa o outro dia, e ainda está de dia. Mas essa luz que está sendo vista pertence ao outro dia. Agora, o sol vai decaindo, vamos dizer das 3 da tarde em diante, ou 4 da tarde, em tempo normal, vamos dizer, da primavera ou de outono, ou do inverno. Já das 3 às 4 da tarde está decaindo o sol. Ele vai descendo até que chega um ponto onde chegou a sua caída correta, onde o dia se conclui. Para os hebreus, vejam vocês, na sexta-feira, no entardecer, na queda, no cair do sol, em alguns países e em algumas temporadas, é ainda antes das 6 da tarde, depende da temporada, outras vezes é às 6 da tarde, e se é no verão pode ser pouquinho mais tarde, é quando chega a certo ponto, a certos graus, quando o sol baixa certos graus, enquanto a sua baixada que vai dando, quando chega a certo ponto, já se conclui a sexta-feira e começa o sábado. Porém, começa o sábado e ainda tem luz. É que no tempo do entardecer, quando um dia se conclui, ainda há luz. Ao tempo do entardecer, há luz. Mas essa luz pertence ao novo dia, pertence ao sábado. O sábado já começou para os hebreus. E isto significa que eles já devem estar fazendo de acordo ao que corresponde ao dia de sábado. Portanto, todas as coisas que devem fazer, as realizam antes do cair do sol. Porque quando já se realiza o cair do sol, então se inicia o dia sábado, e devem guardar o sábado até o outro dia, ao cair do sol. Isto é pela tarde, de tarde a tarde. Agora vejam vocês o porquê ele disse. Já estamos na era e não pode ir mais além. Temos que aguardar aqui 1 minuto até que isto aconteça aqui. Veja, tem que aguardar em um lugar até que isto aconteça em outro lugar. Vejam, temos que aguardarmos aqui 1 minuto até que isto aconteça aqui, para alcançá-lo. E então vem o tempo, e a pressão está em um lugar onde tu estás oprimido, Então olha o que eu estou preparando para te dizer nesses momentos. Veja então a terceira etapa, será absolutamente, totalmente para os perdidos, porém será para a igreja, ou seja, as virgens fátuas e a noiva. Quando o reverendo William Branham nos fala da igreja e da noiva,
Isso significa, quando se fala da igreja em termos gerais, aí estão as virgens insensatas. E quando fala da noiva, se refere às virgens prudentes. Quando fala das virgens insensatas, está falando do cristianismo, dos cristãos que receberam a Cristo como seu Salvador, mas não receberam o Espírito de Cristo e, portanto, não nasceram de novo. E quando fala dos escolhidos da noiva, quando fala da noiva, está falando dos cristãos que receberam a Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo, e desta forma nasceram de novo. Para que vocês tenham um quadro claro do que nos fala o reverendo William Branham. Agora vejam, a terceira etapa será, então, absolutamente e totalmente para os perdidos. Porém, será para a igreja, para o cristianismo completo, e a noiva para os escolhidos, ou seja, que antes de sairmos daqui da terra, veremos essa manifestação plena do poder de Jesus Cristo neste tempo final. Porque essa terceira etapa, que corresponde ao sétimo selo, corresponde à vinda do Senhor, será uma manifestação para o mundo inteiro, porque os grandes milagres estarão manifestados no último dia, através dos ministérios das duas oliveiras. E as virgens insensatas saem sob o ministério de quem? Das duas oliveiras, de Moisés e Elias. E aí são confirmadas e são bem estabelecidas na fé cristã para dar as suas vidas por Cristo durante a grande tribulação. E as virgens prudentes, vejam vocês, os quais são os escolhidos de Deus para este tempo, obteremos a transformação dos nossos corpos para irmos com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu. Será um tempo curto, mas para esse tempo já estarão reunidos todos os escolhidos de Deus, porque quando se completar o número dos escolhidos de Deus, através do chamado final de Cristo, através do seu anjo mensageiro, logo então Cristo concluirá sua obra de intercessão no céu, sairá do céu, do trono do Pai, de Deus, do trono do Pai, e tomará o livro de propriedade, o título dos 7 selos, o livro dos 7 selos, que está à destra de Deus, e o abrirá no céu, e logo virá para a terra, e adotará seu anjo mensageiro, e o usará em toda a sua plenitude. E essa manifestação de Cristo através do seu anjo mensageiro no último dia será a terceira etapa. A terceira etapa para o mundo, para as virgens insensatas, para o cristianismo em geral, incluindo virgens insensatas e incluindo virgens prudentes, para o cristianismo completamente, para a noiva de Jesus Cristo, os escolhidos de Deus, e para o restante do cristianismo que passará pela grande tribulação. Agora estivemos vendo o simples que todo esse mistério é. Por isso é que o reverendo William Branham, quando falou do sétimo selo, ele disse que tudo seria tão simples que, se não vigiarmos, nos passará despercebido e não veremos. Agora vejam um pouquinho mais aqui, para concluirmos. Na página 361 e 363 do Livro dos Selos, o reverendo William Branham disse:
Sabemos que o fogo do capítulo 19 de Apocalipse vem de Cristo. Uma espada sai da sua boca, a qual é a palavra. Correto? Ó irmão, obtenha o conhecimento destas coisas para a abertura do sétimo selo amanhã. Com a espada, Deus devora aos seus inimigos. Agora vejam isso. Quando estes dois profetas estão profetizando, se qualquer homem lhes causa dano, então fogo sai da sua boca, o fogo do Espírito Santo, a palavra. A palavra é Deus, a palavra é fogo, a palavra é Espírito, a qual procede das suas bocas. Vejam, em Moisés, lá no Egito, e aí ele continua falando de como Deus atuou através de Moisés. E agora, vamos ver aqui na página 363, diz, aqui em Apocalipse capítulo 19 vemos o mesmo. E da sua boca sai uma espada aguda, a palavra. É Cristo que vem com esta espada, aniquila seus inimigos, correto? Agora, ele já vem. Vejam bem, agora nos falará das duas oliveiras. Esses têm poder para fechar os céus para que não chova durante os dias da sua profecia. Isso sim é colocar uma interrupção na natureza. Agora vejam que vemos no Apocalipse 19, o cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, com a espada saindo da sua boca. É o mesmo que as duas oliveiras, com fogo saindo da sua boca. É a palavra saindo da sua boca. Agora, este é um mistério muito grande do reino de Deus. E com a manifestação desse mistério é que Cristo atuará neste tempo final e cumprirá tudo o que Ele prometeu. Pelo qual nós não devemos falar muito, mas deixarmos que Cristo cumpra o que Ele tem em seu programa, para que assim não seja interrompido o seu programa. Sabemos que Cristo em Espírito Santo estará manifestado neste tempo final em seu anjo mensageiro. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. De quais coisas? Destas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, no qual nós estamos vivendo. Com o que já ouvimos, vocês têm um quadro claro deste mistério da multidão que João viu e não conheceu. O mistério da multidão que João não conhecia. E esta multidão que João não conhecia, neste tempo final sairá através do ministério de Cristo, em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro. Esse ministério não é somente para os escolhidos de Deus, mas para o cristianismo completamente e para o mundo inteiro, porque é um ministério dispensacional para a dispensação completa, a sétima dispensação, e alcança todos os seres humanos que estão vivendo neste tempo e todos os que viverão durante o reino milenial. É por isto que Cristo em Espírito Santo estará atuando através do seu anjo mensageiro neste tempo final e estará abençoando a sua igreja, aos seus escolhidos. E o anjo de Jesus Cristo é enviado pelo mesmo Cristo para todas as igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar destas coisas nas igrejas. Ou seja que o cristianismo completo para este tempo final tem uma bênção muito grande, e é que Jesus Cristo lhe envia seu anjo mensageiro para que lhes dê testemunho de todas
estas coisas que em breve hão de acontecer. E esse mensageiro, o anjo de Jesus Cristo, é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino. Esse anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente o enviado de Jesus Cristo, através do qual Jesus Cristo, em Espírito Santo, se manifestará neste tempo final e nos abençoará e nos dará a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Apocalipse capítulo 22, versículo 16 e Apocalipse capítulo 22, versículo 6. E disse-me, estas palavras são fiéis e são verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou ao seu anjo para manifestar aos seus servos as coisas que, em breve, hão de acontecer. É através desse anjo que todo cristão poderá obter o conhecimento de todas as coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, e poderá entender as coisas que aconteceram, que já aconteceram neste tempo final. Por quê? Através da mensagem do anjo de Jesus Cristo, todos esses mistérios serão abertos e todas essas profecias correspondentes a este tempo final serão abertas. E assim seremos abençoados por Jesus Cristo através da sua manifestação, através do seu anjo mensageiro. Esta multidão que ninguém podia contar sairá, mas primeiro são chamados e reunidos os escolhidos de Deus. E na atualidade estão sendo chamados e reunidos os escolhidos de Deus. Logo, vai corresponder à multidão que ninguém podia contar. E quando chegar o momento para esta multidão, o anjo de Jesus Cristo estará adotado. O anjo de Jesus Cristo será transformado. E quem mais? Todos vocês também. Assim que vejam a bênção tão grande que Cristo tem para cada um de vocês e também para mim, e também para esta multidão que ninguém podia contar, e para o povo hebreu, que serão chamados no último dia 144 mil escolhidos do povo hebreu. E a mensagem chegará ao povo hebreu. Agora podemos ver o mistério da multidão que João viu e não conhecia. Quando estejamos transformados, nós veremos esta multidão. Quando estejamos nesta etapa já adotados, quando o anjo de Jesus Cristo esteja adotado, veremos essa multidão que ninguém podia contar, vindo a Cristo, recebendo a mensagem. E agora vejam vocês, esta multidão que ninguém podia contar será impactada. Essa multidão que ninguém podia contar será impactada pelo ministério de Cristo através do seu anjo mensageiro, na adoção do anjo de Jesus Cristo, e o mundo inteiro será impactado. E o povo hebreu dirá: este é ao que nós estamos aguardando. Eles verão a Cristo manifestado em seu anjo mensageiro e receberão a Cristo como seu Salvador. Coisa que não se alcançou, não se conseguiu durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. E as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e também sobre mim, e que em breve todos sejamos transformados conforme a promessa de Cristo. Breve se complete o número dos escolhidos de Deus e todos sejamos transformados e levados com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.
Porquanto esta parte da multidão que ninguém podia contar, a qual João viu e não a conheceu, será para mais adiante. Para nós, a parte que nos corresponde é a de recebermos a palavra de Deus neste tempo, para sermos transformados e sermos como Cristo. E o que nós queremos é ser como Cristo. Não precisamos de milagres para crer. O que nós precisamos é ouvir a voz de Cristo, esta grande voz de trombeta nos falando diretamente às nossas almas. E isto é o que Cristo está fazendo neste tempo final, nos falando diretamente às nossas almas, a sua palavra, a sua mensagem final. Ser como Cristo. Isto é o que nós desejamos e nós obteremos, ouvindo a sua voz. Esse é o desejo de Cristo. E também é o desejo de quem mais? De todos nós. E quando isto ocorrer, nosso amado Senhor, Jesus Cristo, terá muitos irmãos iguais a Ele, muitos grãos de trigo, iguais ao grão de trigo que foi semeado em terra, iguais a Jesus Cristo, nosso Salvador. E caminhamos com Cristo e seguimos a Cristo e falamos de Cristo com a fé colocada em Cristo. Com a fé colocada em Cristo obteremos a vitória. Seremos transformados de acordo a como Ele o prometeu. Com a fé colocada em Cristo, o anjo do pacto, bem agarrados nele, como Jacó se agarrou, até que recebeu a bênção e o seu nome foi mudado. E nós nos manteremos bem agarrados com a fé colocada em Cristo, o anjo do pacto, até que recebamos também a nossa mudança. Receberemos a mudança do nosso corpo, seremos transformados e desta forma obteremos o corpo eterno. Não se solte de Cristo, anjo do pacto, até que você receba a sua mudança, a mudança de corpo, a transformação. E logo todos seremos iguais a Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus lhes continue abençoando a todos. Que Deus lhes guarde. E adiante servindo a Cristo, bem agarrados de Cristo, todos os dias das vossas vidas. E desta forma, obteremos a nossa transformação e seremos como Cristo, o qual é o desejo da nossa alma, ser como Cristo. Que Deus lhes guarde e os abençoe a todos.